Esse é o Galaxy Tab S9 Ultra. Ele se parece demais com seu irmão mais velho, mas está mais leve, mais rápido e com mais brilho que seu antecessor. Eu passei 2 semanas trabalhando e viajando com ele para te contar a minha experiência. Bora falar do Galaxy Tab S9 Ultra? Então sobe a vinheta! O Tab S9 Ultra é a continuação de uma ideia que começou no ano passado. E qual é essa ideia? É ter um tablet com o mesmo tamanho que o notebook, com hardware de ponta e um preço mais alto que os 2 outros modelos da família. É importante fazer esse paralelo com os notebooks porque já tem um tempinho que a Samsung pensa seus tablets dessa forma, como computadores portáteis que rodam o sistema DeX, digo, Android. Isso passa bastante pela construção desse carinha. A gente está falando de um corpo de vidro na frente, alumínio nas bordas e na traseira, que é muito grande. Aliás, as medidas dele são literalmente as mesmas do Tab S8 Ultra, com 32 cm de largura, quase 21 de altura e 5,5 mm de espessura. O peso é praticamente o mesmo, só que o S9 Ultra ficou 4 gramas mais pesado, com 732 gramas, o que é irrelevante pegando na mão. Concorda que com essas medidas não é um tablet para você segurar na mão para ver uma série por bastante tempo? A ideia é deixar ele numa superfície para um modo de uso mais próximo do notebook. E eu preciso falar de uma mudança na traseira que é muito discreta, mas tem que pontuar. A Samsung mudou o design do módulo de câmeras e agora, como todo celular lançado nesse ano, exceto o Fold, as câmeras não têm mais um módulo que as proteja e os sensores ficam soltos na traseira, ao lado do flash. Aliás, as câmeras do S9 Ultra são maiores em tamanho quando a gente compara com seu antecessor, e esse é o único motivo para que a capa teclado do modelo do ano passado não sirva nesse. A Samsung também redesenhou a área magnética para SP. Antes era um vidro espelhado e o encaixe não era 100%, o que exigia algum cuidado para que ele não caísse. Agora, a superfície é metálica, tem um toque mais áspero e segura mais a caneta, além de permitir que ela se conecte independente do lado que você colocar. Só que na verdade, você nem vai ver essa mudança na traseira. E já que eu falei da capa teclado, a segunda grande mudança para que a Samsung passe a enxergar esse cara como um notebook com DeX é a capa teclado que agora vem na caixa do produto. Você não precisa mais resgatar o acessório comprando no período de lançamento ou, como aconteceu comigo, desembolsar quase o preço de um Galaxy A54 para ter a possibilidade de usar a capa teclado original da Samsung. Então, logo que você tirar da caixa, você já vai encaixar magneticamente a capa na traseira, o teclado nos pins de conexão e pronto. Você ganha um notebook em termos de layout. Se os sensores da câmera estão saltados ou não, a capa teclado vai te mostrar o folio e a casinha para S Pen, só. Mas a grande mudança de uma geração para outra é a proteção IP68 que chegou ao S9 Ultra, que significa que ele pode ser submerso por 1,5 m por até 30 minutos. Eu honestamente não sei te dizer em quais situações você se beneficiaria da proteção IP68, mas eu entendo que acidentes acontecem, e é melhor estar coberto do que não contar com a proteção. E deixa eu falar mais sobre a capa teclado, embora não seja uma novidade. Isso porque a parte do teclado em si é a mesma do ano passado. Eu testei e ela se encaixa perfeitamente no S8 Ultra, que é o meu tablet. É um teclado de perfil baixo e retroiluminado, que lembra bastante os teclados dos Galaxy Book mais recentes da Samsung. As teclas ficaram num tamanho ergonômico e com um bom espaço entre elas, e ainda coube um trackpad com um tamanho bem parecido com os notebooks comuns. Talvez houvesse espaço para o alfanumérico, mas aí as teclas ficariam apertadas e diminuiria o conforto na hora de digitar. Eu gosto ainda dos atalhos que a Samsung propõe nas teclas F. Segurando Fn e a tecla que você deseja, dá para usar o Finder, aumentar ou diminuir o brilho e o volume, ir para a tela inicial ou aplicativos recentes, acessar as configurações ou ainda ativar o modo DeX. Tudo bem que tem um modo mais fácil ainda de usar o modo desktop da Samsung, que é configurando para abrir o DeX assim que a capa teclado é conectada. O layout é o ABNT, então você não vai ter que adivinhar onde está a interrogação, a exclamação e a vírgula. Eu já achava fundamental para a experiência do Tab S8 Ultra ter a capa teclado, e não conseguia entender porque o acessório não vinha na caixa. Mas a Samsung corrigiu esse erro da geração anterior e você tem acesso a todo o potencial que o acessório te entrega no momento da compra. Outra coisa que eu gosto no teclado do S9 Ultra é a possibilidade de usar ele no seu celular Samsung. Ativando a função multicontrole, você digita Command e Language e consegue alternar. Como eu tenho um Z Fold 4 como celular pessoal, fiz um setup de 2 telas com celular e tablet quando precisava de mais aplicativos abertos. Tá gostando do Tab S8 Ultra? Então lembra de usar o comparador Escolha Segura que você vai encontrar ele no melhor preço possível. E aliás,
para qualquer outro produto que você for pesquisar, usa o nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que o nosso time separa para você, fechou? Tá tudo aqui embaixo e bora continuar. Faltou ainda falar da S Pen, que tem todos os recursos que a gente se acostumou a ver tanto nos tablets quanto nos celulares. Ações suspensas, ótima precisão para escrever ou desenhar e a facilidade de complementar a experiência de uso com um acessório tão intuitivo como uma caneta. E lembra, ela vem na caixa, tá? Em tela, o S9 Ultra permanece entregando aquilo que a Samsung tem de melhor. O display agora é um Dynamic AMOLED 2X de 14.6 polegadas com 120 Hz de taxa de atualização adaptável e suporte HDR10 Plus, que iguala nos tablets o que a Samsung já faz nos seus smartphones. Ele mantém a mesma resolução do ano passado, de 1848 por 2960 pixels, mas as bordas são um pouco menores nessa geração, bem pouco mesmo. O display ainda tem proporção 16:10, um pouco mais esticada que uma televisão, por exemplo, mas que tem sido bem vistas em notebooks ultrafinos, e a proteção é Gorilla Glass. O pico de brilho é de 950 nits, que é mais que o dobro do que o S8 Ultra entregava e bem abaixo do que a gente costuma ver em celulares top de linha. Só que você raramente vai usar na rua sob sol forte. Como eu disse, esse é um computador que roda DeX, digo, Android. Desculpa, gente, errei de novo. Deu para perceber essa diferença no brilho no dia a dia. A tela do S9 passa uma impressão de ser mais viva que a do seu antecessor, não sei te explicar, mas é isso. As cores chamam bastante atenção e o contraste também nessa tela. Viajando e usando em ambientes fechados, como sala de conferência e quarto de hotel, você demora para perceber a diferença. Mas no aeroporto, na sala de embarque durante o dia, dá para entender a evolução da tela de uma geração para outra. E eu já ia esquecendo de lembrar de uma coisa importante na tela desse cara, que é o recorte para câmeras frontais. Ainda não chegou o momento de conseguir esconder os sensores sem aumentar muito as bordas, então ele tem um notch. Mas se isso for um incômodo para você, dá para fazer isso pelo sistema. Nas configurações em visor, você define como cada aplicativo se comporta, exibindo ou ocultando o recorte. Eu deixei tudo no automático e vivi em paz. Mas se a Samsung corrigiu o problema da capa teclado na caixa, faltou um fator para ajustar no S9 Ultra. Ele vem com carregador na caixa, mas o que me surpreendeu é que em vez do padrão USB-C para USB-C dos celulares, a Samsung mandou um carregador com saída USB-A. E por que ele tem saída USB-A? Porque é o modelo mais básico. Ele tem saída de 9 volts a 1.67 A. Se você multiplicar esses números, vai saber que a capacidade máxima que esse acessório tem é de 15 watts. Só que ele aceita 45 watts com fio. Nessas horas, eu preciso te lembrar que esse é o tablet mais caro não só da Samsung, mas do mundo Android. E você, que paga caro por isso, merecia um carregador mais potente. E como eu tenho em casa carregadores mais potentes, eu fiz o teste com ele. O resultado foi 100% de bateria em 1 hora e 50 minutos, com 24% em 15 minutos, metade da bateria em 34 minutos e 77% em 1 hora. Na capacidade da bateria, ele é idêntico ao seu irmão mais velho, com 11.200 mAh. Como os usos de tablet e smartphone são diferentes, eu quero contar minha experiência usando no dia a dia e não reproduzir os testes padrão que a gente costuma fazer. Eu consegui ter uma média de 7 horas de tela ligada, trabalhando em várias aplicações ao mesmo tempo. Mas esse número diminui conforme o perfil de uso. Eu percebi que num dia que eu precisei editar um vídeo no LumaFusion ou quando aproveitei para jogar no Xbox Game Pass, ele pediu recarga antes desse tempo. Tem outra forma de fazer com que ele drene a bateria, que é usando com um monitor externo. Nesse caso, a autonomia cai para algo próximo das 3 horas, mas é compreensível, porque nesse modo você está usando dois sistemas diferentes, Android no tablet e DeX no monitor. O S9 Ultra é o tablet da linha S e por isso tem à sua disposição todo o desempenho possível. A Samsung também trouxe para cá o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que é a versão com overclock do chip da Qualcomm, apenas para modelos da sul-coreana. Aqui ele roda com 12 GB de RAM e na versão que eu testei, 256 de memória interna. Tudo isso nos padrões mais recentes de memória e armazenamento. O detalhe aqui é que ele suporta o slot de cartão de memória, se você precisar expandir o seu espaço interno. Então, se você é daqueles que tem muitos arquivos e tiver um micro SD de bobeira em casa, pode ser uma boa. Ele fez 1.520.259 pontos no AnTuTu Benchmark, um desempenho pra lá de respeitável, e bem próximo, por exemplo, do ZFold 5 que eu testei uma semana antes dele. No Geekbench 6, 2.098 pontos no single core e 5.564 no multicore. O que isso significa? Que não vai ter nada,
absolutamente nada na Play Store capaz de travar esse cara. Eu cheguei a lidar com arquivos de câmera em 4K diretamente no tablet enquanto eu viajava e editei nele, e tudo rodou bem liso. O S9 foi lançado com o Android 13 e o One UI 5.1.1, que é a versão mais recente do sistema, enquanto não chega o Android 14 e a One UI 6. E já que eu errei 2 vezes dizendo que ele é um tablet que roda DeX, deixa eu contar um pouco de como é a minha vida usando um tablet sempre que eu saio de casa direto no modo desktop da Samsung. O DeX, para mim, deveria ser a interface padrão dos tablets da marca. E eu falo isso desde o Tab S7, que eu testei antes mesmo de entrar para o time de escolha segura. Primeiro, porque o Android padrão acaba gerando a experiência de um telefone esticado. E como a Samsung te propõe usar o tablet na horizontal, até pela posição das câmeras frontais e a capa teclado, você vai ter dificuldades em lidar com aplicativos que não te permitem usar o celular nessa posição. Quer um exemplo simples? O Instagram. Ele te força a usar na vertical. Aí você precisa ir em recursos avançados, labs e forçar o aplicativo a abrir na tela horizontal, e ele vai ganhar 2 bordas laterais enormes. Aí a minha recomendação é abrir o seu Insta junto com outro aplicativo e focar na produtividade. Por falar em produtividade, aliás, o Android padrão tem as mesmas características do Fold 5, te permitindo abrir até 4 aplicativos ao mesmo tempo, com 3 na tela dividida e um pop-up. Usar a barra de tarefas com até 4 aplicativos recentes abertos, além daqueles que você já tem. Mas de verdade, o DeX te oferece uma experiência melhor nesses 2 aspectos, porque a interface da Samsung consegue visualmente simular o que o Windows faz nos computadores. A barra de tarefas está lá e todo o layout do sistema foi pensado para se parecer com a interface da Microsoft. Então a adaptação visual é facilitada. Só que nem tudo é lindo por aqui, porque por mais que a própria Google tenha trabalhado nesse ano em melhorias para o Android em tablets, ainda falta um trabalho para que toda a rotina de uso, especialmente aplicativos de trabalho, seja mais próxima do que a gente vê no notebook. Na prática, usar o Android para produtividade é fazer concessões e entender se elas fazem sentido para você e quando. Deixa eu explicar. Os aplicativos da Microsoft usam uma versão limitada móvel que quebra o galho, mas não substituem a original. É bom para edições rápidas ou para produzir documentos mais rotineiros. No caso do Word, por exemplo, eu recomendo muito que, se der para substituir, use o Google Docs ou o próprio Samsung Notes, que te permite salvar os arquivos em DocX ou PDF. E se você é um profissional criativo e depende do pacote Adobe, você vai encontrar versões móveis das principais aplicações da marca, que também não substituem as originais. Mas nos aplicativos do Google, as coisas estão mais fáceis. O Chrome abre no modo celular, mas dá para usar na versão para desktop. O Gmail já abre no formato de 2 abas e você sente um pouco mais de confiança. Como eu te disse, esse modo consome mais bateria, mas para trabalhos pontuais e não um dia inteiro de expediente, você tira bastante proveito dessa função. Baixando o Good Lock na Galaxy Store, tem modos dedicados para o tablet e dá para aumentar a resolução do DeX para que ele fique compatível com o monitor. Eu tenho um modelo 2K em casa e consigo usar assim, mas no geral, eu sinto no meu dia a dia que essas concessões afetam um pouco a minha produtividade, porque alguns trabalhos são mais lentos pelas características do próprio Android. Eu sinto que faria mais rápido no Windows, mas para mim essas concessões fazem sentido. No caso de uma viagem, por exemplo, entre levar um computador maior e pesado, a leveza do tablet é uma vantagem enorme. E também tem outro ponto, o ecossistema Galaxy. Eu já tenho celular, fone e relógio da Samsung, então o tablet vem para fechar o ecossistema. Por exemplo, se eu estou ouvindo música no celular e preciso começar uma chamada de vídeo, o Buds se conecta ao tablet automaticamente. É só você ouvir algum conteúdo com som no S9 Ultra que a Samsung sugere conectar o seu fone e pronto. Tem outro recurso que é o chamada de texto em outros aparelhos. Se você recebe uma ligação no celular e estiver usando o tablet, pode atender no S9 Ultra. E a mesma coisa se um dia você precisar responder um SMS. Dentro do ecossistema, você sincroniza suas fotos, galeria, alarmes e não sente a diferença entre usar um tablet e um celular. É uma facilidade enorme, mas como eu sempre gosto de lembrar nos vídeos, o investimento cada vez maior da Samsung em seu ecossistema é uma estratégia que tem o objetivo de dificultar a sua vida se você precisar mudar de marca. É tudo tão integrado que daria um trabalhão sair da Samsung e migrar para o Android de outra fabricante, ou mais ainda para o mundo Apple. E eu já ia esquecendo que esse é um tablet 5G, então você pode colocar um chip e se conectar sem fio independente de onde estiver, sem a dependência do Wi-Fi. Ele ainda vem com Wi-Fi 6 e Bluetooth na versão 5.3. Aliás, vale lembrar que ele também tem biometria na própria tela, com um sensor de impressões digitais rápido e preciso. E ainda tem reconhecimento facial, que depende de boa luz para funcionar legal. Por fim, ele tem câmeras, né? 4 inclusive.
E aqui tem uma mudança quando comparamos com o S8 Ultra. A câmera principal traseira é a mesma, de 13 megapixels f2.0 com distância focal de 26mm e autofoco, mas a ultrawide agora tem 8 megapixels, mas mantém a mesma abertura de luz f2.2. E eu vou ser honesto, eu só usei câmera traseira do meu S8 Ultra, por exemplo, para fazer as fotos do review dele no ano passado. Pronto. Mas eu entendo que para digitalizar um documento, tirar uma foto do quadro durante a aula ou até uma apresentação durante uma conferência, ela é bem útil. Num tablet, o que me interessa mesmo são as câmeras frontais. E aqui as especificações seguem as mesmas do ano passado. Duas câmeras de 12 megapixels, com a diferença que a principal tem a abertura f2.2 e a ultrawide é f2.4 com 120 graus de ângulo de visão. Todo o conjunto é capaz de gravar em 4K a 60 quadros por segundo. São câmeras excelentes para produzir conteúdo? Não, mas estão bem acima da média se a ideia é uma live ou chamadas de vídeo de qualquer tipo. Mas aqui eu deduzo que se você tem um tablet dos mais caros da Samsung, você possivelmente tem celulares com câmeras melhores que esse carinha para usar no dia a dia, né? E bom, eu preciso fazer dois raciocínios para fechar a análise. O primeiro é que o Tab S9 Ultra continua sendo uma mensagem da Samsung para o Google, dizendo assim: olha, eu tenho um hardware suficiente para bater de frente com bons notebooks. Fiz a minha parte e eu só preciso que você faça a sua. É isso. Não falta nada em hardware para o novo tablet da Samsung. Ele é capaz de rodar qualquer coisa, tem tamanho digno de computador e consegue fazer qualquer atividade que qualquer aplicativo da Play Store propõe. Só que por outro lado, o Tab S8 Ultra tem pelo menos 95% do que o S9 Ultra tem. As mudanças são mínimas no design, na câmera ultrawide traseira, mas especialmente na tela. A minha impressão sincera é de que a Samsung tinha que lançar um tablet nesse ano, mas não tinha onde melhorar. Então, o modelo desse ano olha para o do ano passado como o Homem-Aranha olha para aquele outro Homem-Aranha naquele meme, sabe? Da linha S9, quem realmente precisava de um upgrade era o modelo base, porque o Ultra já estava muito bem feito no ano passado. E essa é só uma atualização ano a ano. Ele poderia ser um Tab 8S Ultra, se fosse produzido pela maçã. Mas e os preços? O S9 foi lançado caro, a R$ 11.499, muito mais caro que vários notebooks top de linha. Mas hoje, você consegue encontrar o tablet mais avançado da Samsung por R$ 7.999 na Fast Shop, na versão de 512GB no momento que eu escrevi esse roteiro. Não é barato, mas é um belo desconto em relação ao preço de lançamento. Mas vasculhando na própria Fast Shop, eu encontrei o S8 Ultra por R$ 5.799, mas ele não vem com a capa teclado. Tudo isso para dizer que é um valor alto por nível de concessões que você precisa fazer. R$ 8.000 num computador com processador avançado ou num tablet top de linha? A escolha é sua, mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta pra gente continuar essa conversa. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com quem tá procurando um tablet bacana, fechou? Da minha parte eu fico por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!